Quem vai ministrar a palavra é meu irmão, meu tesouro. Eu acabei de falar aqui, o pastor Rafael. O pastor Rafael eu digo para você, eu sempre falo isso, toda vez que ele vem pregar, um cara de um coração ímpar. É um cara que ele tem uma das características que eu acho mais difíceis hoje no ser humano, é a persistência. Independente se está bom ou se está ruim, se ele se compromete, ele persiste. E a maioria das pessoas persistem uma vez, né? Apertou, não persiste mais nada. Desiste. O Rafael não. O pastor Rafael, ele é um cara que está ali junto e ao mesmo tempo que é a maior qualidade dele, às vezes é o maior defeito também, né? Mas ele é um cara que a comunidade toda ama demais. Pastor Rafael, ele está coordenando, o pastor Rafael Tadinho, ele tem que fazer duas coisas quando ele prega: cuidar de vocês aí da internet e vir pregar. Então vem para cá, pastor Rafael, por favor. Cadê seus negocinhos aqui? Isso, vem para cá. Fica tranquilo, gente, fica tranquilo. Estamos aqui, ó, mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Vai lá, irmão. Boa noite, meus irmãos. Como é bom a gente ter um louvor, um instrumento, gente cantando bem, tocando bem. Que a gente não precisa mais cantar. Eu não preciso mais cantar uma música aqui. Gustavo não precisa mais tentar fazer isso, né? Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês não fazem ideia como isso aquece no coração de todos aqui, tá? Bom, vou tentar pregar no máximo em 2 dias. Então vamos levar 2 dias aqui. 3 dias no máximo, né? Rapidinho, tá? Eu passei a semana com muitas coisas acontecendo na minha vida, na minha cabeça, e chegou um ponto que eu perguntei o seguinte: por que eu ainda insisto em pregar? Porque essa não é a minha função. A função do pastor não é pregar. A função do pastor é pastorear e ter a diaconisa mais bonita do mundo trazendo água para você. Pode chamar do tesouro também. Meu tesouro. Pregar, se você não souber o que você vai fazer, me parece um ato de colonizar o outro, de obrigar o outro a acreditar naquilo que você está falando como verdade. Só que o púlpito da Rizoma não é usado para colonizar ninguém. Ele é usado para levantar perguntas, levantar questões e te fazer pensar, e você que siga em paz ou não em paz com o que a gente levanta de questões aqui. Pastorear é outra coisa. Pastorear é a gente ir junto, né? É a gente se conectar e estar lá com a pessoa na hora que ela precisa, e às vezes até na hora que ela não quer, a gente também vai estar. Então por que eu insisto em pregar? Porque às vezes parece que ninguém ouve, parece que ninguém questiona, parece que que a provocação que a gente faz não reverbera dentro da pessoa. Então por que eu faço isso? Bom, eu faço isso porque eu penso no que a gente quer deixar para depois como comunidade. Quando a gente não estiver mais aqui, isso tudo que você está assistindo aqui vai estar gravado, vai poder ser revisto em algum momento. Eu espero que quando a inteligência artificial dominar o mundo, eles não apaguem esses vídeos. Já peço desculpa, ChatGPT, antes de qualquer coisa. É o nível que a gente está chegando, né? Bom, mas eu faço isso porque eu tenho um filho de 17 anos, Gustavo tem uma filha, 2 filhas, também adolescentes e criança, a pastora Fabíola tem a filha dela que já é uma jovem adulta, e todos mais que virão depois deles. Eu quero deixar algo para que vocês possam pensar diferente do que tem por aí, porque o que tem por aí eu não acredito que seja o Evangelho de Cristo. Eu sinto muito dizer isso. Eu não queria ter dito isso para o meu filho hoje, mas eu tive que dizer. Tive que fazer ele refletir, pensar e entender o que significa o Evangelho. Bom, vocês já viram que eu vou incomodar vocês hoje, né? Eu espero que esse incômodo surta muito efeito para vocês. Eu quero fazer um parêntese agora e dizer para vocês que o Instagram me avisou que em breve
eu vou precisar ter 1.000 seguidores para que eu possa continuar fazendo live. Nós temos 500 e pouco nesse momento. Há pouco tempo atrás a gente precisava ter 500. Agora ele já está dizendo, olha, já eu vou te cortar. Você precisa ter 1.000. Então, quem não nos segue ainda, eu quero pedir para que você possa nos seguir. Eu dei uma visualizada no nosso contexto geral. Nós temos mais de 5.000 visualizações de audiência mensal girando ali no nosso perfil. Entre os reels que a gente posta, as lives dos cultos giram em torno de 300 a 500 pessoas que nos assistem pós-culto. Então você que está assistindo agora, se você chegou até aqui, segue a gente, porque a maioria, 75%, não segue. Bom, parênteses fechado. Vamos abrir a Bíblia. Tem uma Bíblia aí atrás de você, ou está no celular, ou está na tua frente. O texto é 1 João 4, 18 e 19. Lá no finalzinho da Bíblia, está quase no finalzinho. Primeira carta de João 4. Eu que sou esperto e vim preparado, eu já marquei aqui, para não ficar procurando. Ou digitando no celular, né? 1 João 4, versículo 18 e 19, que a gente vai ler. O tema da mensagem, que já estava proposto aí no card que o Instagram divulgou, é: Jesus é o fim do medo e da culpa. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção agora. Se você usar o telefone, seja só para ver o texto. 1 João 4, 18 e 19. Olha que interessante. E isso depois de você ouvir o tema, lê o texto. Talvez não precise pregar mais nada depois de eu ler o texto, mas vamos lá. O tema é: Jesus é o fim do medo e da culpa. O texto: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, talvez eu já poderia fechar e encerrar aqui e você ficar só com essa reflexão. O tema: Jesus é o fim do medo e da culpa. E o texto me diz claramente isso. Não preciso falar mais muita coisa. Só que nós, seres humanos, somos tão complicados que a gente consegue complicar isso tudo aqui. Bom, primeira coisa para falar sobre culpa, ela é inerente ao ser humano. Não tem como nenhum de nós aqui fugirmos disso. Ela nos persegue desde a infância e vai nos levar até o nosso último dia de vida. A culpa faz parte do ser humano. Não é algo que a religião criou, mas é algo que a religião aperfeiçoou de uma maneira diabólica. Só que a culpa já faz parte do ser humano. Bom, eu andei estudando com muito afinco um teólogo chamado Paul Tillich. E se você não pesquisou ainda, procura dar uma lida no que esse cara falou, porque realmente tem coisa muito boa. A gente visitar aqueles que construíram o pensamento de coisas que a gente fala hoje, vale muito a pena, né? Eu quero dizer uma frase dele que eu acho maravilhosa e tem muito a ver com uma frase que eu gosto muito de falar. Ele disse o seguinte: aceite o fato de que você é aceito, apesar de ser inaceitável. Aceite o fato de que você é aceito, apesar de você ser inaceitável. Todos nós somos inaceitáveis, porque carregamos uma culpa dentro de nós que a gente não sabe lidar. Vou te dar um exemplo. Hoje, eu ensinei meu filho a gostar do Fluminense. Só que eu acho que eu ensinei muito. E hoje tem Fla-Flu. Nesse exato momento, o Fluminense está jogando. E ele foi assistir o Fla-Flu. E eu falei assim: cara, tu não vai lá me ver pregar, não? Ele: pô, pai, eu vou a próxima vez eu vou lá te assistir pregar. Eu falei: olha só, John Arias fez o último gol dele no Mundial de Clubes e nós não sabíamos que era o último gol que ele ia fazer pelo Fluminense. Ele foi embora. Nossa, que pesado. Pesei nele, né? Depois eu ri, a gente riu e ficou tudo bem. Mas eu falei: é sério, no final. Né? Então a gente acaba promovendo culpa na cabeça das pessoas, às vezes até de maneira sem querer, sem pensar que você está provocando isso. Pais e mães costumam fazer muito isso na cabeça dos jovens, né? E é uma coisa que eu me policio muito para não atrapalhar o crescimento do meu filho, é deixar que ele já tenha os próprios problemas dele e eu não plante nada. Pelo menos eu estou tentando. Bom,
Tirando a pessoa ser psicopata, o resto, todo mundo tem culpa. Porque qual é o problema do psicopata? Ele simplesmente não sente isso. Ele não tem nenhum tipo de empatia. A pessoa que é psicopata, ela faz algo e ela não se sente culpada pelo que fez. Todo mundo aqui pensa a primeira coisa, um assassino em série, né? Todo mundo pensa. Por quê? O cara mata, enterra e depois fica a polícia investigando aquele filme americano. Mas nem todo psicopata que está andando é um assassino, não. Às vezes ele é só uma pessoa ruim mesmo e ele ainda não chegou nesse ponto. Eu espero que a maioria não chegue, né? Mas ele também é uma pessoa que acaba vivendo a vida, não é uma pessoa tão cruel, mas ele é uma pessoa que não sente culpa naquilo que faz. Então, tirando esse tipo de doença da psique que tem que ser tratada, e Paul Tillich, ele via isso à luz de Freud na época em que ele escreveu todo esse pensamento teológico dele. Ele trouxe 3 questões sobre a culpa. Primeiro, a culpa real. Segundo, a culpa neurótica, que vem do sentimento de culpa, que é uma culpa que você não devia estar carregando. Ela é neurótica porque só você está criando ela dentro de você. E o sentimento de culpa de algo real, que realmente você provocou e agora você se sente culpado por ter provocado. Pessoas que deveriam ter falado com alguém uma última vez e ter se acertado, e a pessoa infelizmente não está mais aqui, e a pessoa sente culpa por não ter dito aquela última palavra que podia ter dito. Talvez não teria feito a menor diferença, mas a pessoa vai carregar aquilo e vai criar dentro de si uma culpa inexistente, e aquilo vai atrapalhar toda a vida e todo o caminhar dela. Então, para falar de culpa sem entrar diretamente na religião, eu quero dizer que Jesus também trabalha essas culpas. E se você fizer uma leitura honesta dos evangelhos, você vai encontrar Jesus tratando exatamente esse tipo de situação. Certo? Estão acompanhando tão bem até aqui? Entendemos? Beleza. Na culpa real, eu vou dizer: sou egoísta, perverso, eu quero ser o centro de tudo, eu quero que a realidade seja alterada a meu favor. Eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero. Assim é cada um de nós. Alguns estão trabalhando para que isso seja cada vez menor dentro de si. Outros, quando chegam no ambiente, você percebe que essa pessoa quer que tudo seja exatamente do jeito que ele quer. E isso, com o passar do tempo, vai gerar na pessoa culpas que ela vai ter que lidar pro resto da vida. Não é incomum você perceber pessoas com mais de 60 anos estarem totalmente perdidas por causa da culpa que sente por todas as coisas que fez no passado, e aquelas coisas acabam voltando dentro da sua própria mente, e ela precisa lidar com isso na velhice dela. Então, já deu para a gente entender que culpa é um negócio bem complexo da gente lidar. Só que ele é bem simples quando a gente entende que não há castigo por você ter errado em algum momento da sua vida. Você não precisa carregar esse peso todo com você. Pois assim como o sol se põe e nasce no outro dia, assim também todos os dias você tem uma nova possibilidade de começar tudo de novo na tua vida. Uma nova possibilidade de fazer tudo diferente se o que você está achando que você fez foi totalmente errado. Bom, agora eu quero falar da teologia da culpa. Eu vou falar de um cara que se chama Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Esse cara foi um teólogo incrível do 4º século. Ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo, morreu aos 70 anos de idade, e ele praticamente em tudo que a gente acredita do que se trata de percepção do evangelho tradicional e fundamentalista, foi ele que esboçou tudo isso, e os outros foram articulando os pensamentos. Tem coisas incríveis que ele falou. Hoje eu não vou me deter nas coisas incríveis. Hoje eu vou fazer uma coisa muito doida, que eu vou discordar de Santo Agostinho. Amém. E esse púlpito aqui é para discordar de pessoas que já passaram e já pensaram sobre Deus. E a gente pode ter novas narrativas e novas formas de enxergar Deus. Amém. Porque a teologia, ela não é baseada no que você aprendeu do passado. A teologia, ela é o teu pé no chão, no momento presente que você está vivendo. E é nesse momento que você constrói a sua teologia. Amém? Amém? Muito bem. O que foi que aconteceu? Antes disso, eu vou fazer um paralelo
que vai elucidar muito bem, e a pastora Fabíola vai me entender. Uma menina e a sua mãe estavam cozinhando, e ela vê a sua mãe pegar as salsichas antes de colocar na panela e cortar as pontas das salsichas. Aí a menina olhou: ô mãe, por que tu corta a ponta das salsichas para botar na panela? Ó filha, eu não sei não. Isso aí é coisa que a tua avó sempre fez, eu sempre vi, eu faço do jeito que a tua avó faz. A menina não se conteve. Aconteceu? Não, sei lá. A live está tocando? E aí, que bom que está todo mundo conectado e prestando atenção, isso eu fico muito feliz. Bom, a menina não se conteve, ela foi até a avó. Vó, me diz uma coisa, vó, por que quando vai fazer salsicha, você corta as pontas da salsicha antes de jogar na panela? Ela: minha filha, tu está me fazendo uma pergunta que eu nunca pensei na vida, mas eu sempre fiz assim. Foi uma coisa que a minha mãe me ensinou. Não é possível. Por acaso a bisavó dessa menina estava viva. Ela foi até a bisavó, porque ela não aguentou. Ela: bisa, tá me ouvindo? Pronto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a senhora corta a ponta da salsicha antes de colocar na panela? Aí a bisa olha e fala: meu Deus, mas vocês ainda não compraram uma panela maior, não? Visão. Bom, é daí que eu quero tirar a ideia do que eu vou falar agora. Às vezes a gente repete as coisas que a gente ouviu e a gente não faz ideia que quando essa coisa foi dita ou feita, foi apenas para se adaptar ao momento que você estava vivendo. Amém. E a teologia é exatamente assim. Você estava apenas se adaptando. Santo Agostinho criou o que a gente vai chamar de teologia da culpa. E ele estava entendendo daquele jeito o evangelho naquele momento. Santo Agostinho foi um cara devasso na adolescência e juventude dele. Totalmente. Se vocês forem ler a história, vocês vão entender o que eu estou falando. Não vou nem falar mais do que isso, até para causar curiosidade. Em algum momento da vida dele, ele se converteu. Ele passou a seguir o que a igreja dizia. E eu quero que vocês entendam que eu estou aqui no 4º século da igreja, tá, gente? Não é nada disso que vocês estão vendo aqui agora. Mas já tinha um lastro. E ele se tornou uma pessoa fervorosa, tanto que ele vendeu tudo que tinha. E a única casa que sobrou dele, ele transformou num monastério, para receber as pessoas que fossem lá. E as pessoas começaram a seguir as palavras dele. E ele montou uma teologia baseada no seguinte: dentro de uma interpretação bíblica, o que Adão e Eva fizeram trouxe culpa sobre toda a humanidade. E por isso, todos estão destituídos de poder se aproximar de Deus. E esse Deus, completamente bravo, se você não se arrepender, ele vai te jogar no inferno. E a teologia dele da culpa passou a ser assim. E apenas se você aceitar que o sacrifício de Jesus foi uma expiação para acalmar esse Deus raivoso, não há salvação para você. É aí que eu discordo. É aí que eu gostaria de ajudar você a quebrar dentro de você uma teologia que tem sido pregada desde que você se entende por gente, porque é desde que eu me entendo, desde que os meus avós se entendem por gente. Minha avó frequentava a casa de oração, uma igreja que você tem que jogar um véu sobre a sua cabeça, as mulheres têm que sentar de um lado, os homens têm que sentar do outro, e era assim que e eles diziam que eles eram a igreja primitiva. Então está na hora da gente tirar os conceitos que às vezes nossos avós trouxeram para a gente e passar a enxergar da maneira que você pode, que é possível para você dentro da tua realidade. Porque quando chega na hora, mas a minha avó fazia assim, eu tenho que repetir o que a minha avó fazia. Nem sempre, meu irmão. Eu tenho certeza que talvez nem tudo que seus pais ou seus avós fizeram, você gostaria de repetir na sua vida. Pelo contrário, eu acho que o que nós devemos fazer sempre é superar o que os nossos pais e o que os nossos avós foram. É isso que eu desejo para o meu filho, que ele seja melhor do que eu fui, que ele erre outros erros que não sejam os meus. Por isso eu faço questão de tentar mostrar para ele tudo que eu já errei, pero isso aqui eu vou cair nessa. Beleza, gente. Bom, agora eu vou ter que entrar num outro assunto, que é sobre paganismo. Parece meio louco, mas vai fazer sentido. O que é ser pagão?
hoje em dia, essa palavra caiu em desuso. Nós não usamos mais essa palavra para nos referir a ninguém. Na verdade, seria até uma forma de preconceito você usar esse tipo de palavra hoje. Mas ainda assim, essa palavra ela resiste de alguma forma dentro das pessoas. O paganismo era o seguinte: os deuses têm o seu próprio lugar e eles normalmente estão irados com os seres humanos. Nós podemos ver muito isso nas sagas da mitologia grega. Obrigado, pastor. Nessas sagas você vai vendo que esses deuses precisam ser acalmados, porque eles estão extremamente raivosos. Então o que se faz? Pega uma virgem, sacrifica ela, aquele sangue da virgem vertido vai aplacar a ira do Kraken, que vai destruir a cidade. Antes de se tornar mitologia, isso era realidade. Era dessa forma que as pessoas criam. E foi criado na mente de todos: se você não entregar um sacrifício, oferecer a esse Deus algo que o acalme, você não vai ser abençoado, você não vai ser de alguma forma bem sucedido na sua plantação, no seu reinado, seja em tudo que aquelas pessoas daquele tempo viviam. Vocês acreditam que até hoje a gente faz isso? Ou eu estou enganado? O que se prega hoje? Se você der, Deus vai o quê? Te devolver. Ron Kenoly tinha uma música sobre isso quando eu era adolescente, não é? Dê e Deus te devolverá. Era uma música do inglês, traduzindo para o português. Essa música foi uma febre nos anos 2000. E era isso: se você der, Deus vai te devolver. E aí eu começo a pregar isso aqui e já falo assim: Rafael, pelo amor, deixa quem quiser doar à vontade, pelo amor de Deus, porque a gente precisa fazer a mesa plural. Eu preciso, irmãos, eu preciso muito que as pessoas doem dinheiro, porque quando a gente está aqui na rua, a pessoa vem aqui abatida, com fome, às vezes 3, 4 dias sem comer. Tudo que a gente tem é o dinheiro que a gente arrecadou para poder transformar num prato de comida para essa pessoa. Porque a missão dessa igreja é essa. Nós somos uma igreja de serviço. E a gente vai até o fim sendo uma igreja de serviço. E a gente fez uma mesa plural em pequenininho. Agora aperta de novo. Essas suas auxiliares... Alta demais. Oi? Tá, descongelei. Então, até hoje, essa ideia, ela ainda resiste. Eu estava aqui na mesa plural, voltando ao assunto. A moça sentou ali do meu lado, do pastor Vitão. E ela começou a falar: gente, eu estou passando por isso, pegando a quentinha, pegando uma roupa. Eu estou passando por isso porque eu estou afastada da igreja. Porque se eu estivesse na igreja, isso não estava acontecendo na minha vida. Aí eu falei assim: olha, eu preciso te dizer uma coisa. E preciso dizer uma coisa muito importante. Deus não está com raiva de você. Deus não está com raiva nenhuma de você. Levanta a tua cabeça e anda em paz, porque se tem alguém que te ame, é Deus. Porque nós estamos aqui por você. Então não tenha dúvidas disso. Só que é muito difícil quando em todas as esferas sociais as pessoas acreditam nisso. E eu gostaria muito que a nossa comunidade, você que nos ouve, tanto no YouTube quanto no Instagram, tivesse uma oportunidade para pensar diferente em algum momento. Só que tem um problema, né? Se eu estou tirando um pensamento que está em vigor em todo o mundo, porque você fala assim: pô, pastor, aí tu me quebra. Porque isso é o que se prega. Se eu entrar em qualquer igreja, em qualquer culto que eu tiver, nesse momento eu pisar lá dentro, provavelmente é essa mensagem que eu vou ouvir: que existe um Deus furioso e que o sangue é que purifica e eu sou salvo e não vou para o inferno. Bom, sobre o inferno, que é uma pregação que eu ainda pretendo fazer um dia, desde o dia que eu peguei meu filho no colo, quando ele nasceu, eu deixei de acreditar em inferno. Porque não é possível que um Deus amoroso coloque você num micro-ondas e ligue eternamente para você ficar ali dentro queimando. Me desculpe. Amém. Isso não é possível. E eu que sou pai e segurei o meu filho e senti todo o amor do mundo, não é nem de perto o amor de Deus, o puro amor de Deus. Então a gente precisa entender uma coisa: a gente precisa, para destruir algo, a gente precisa colocar algo no lugar. Bom, falando do paganismo, então, os deuses eram vistos como barganha, medo, favores.
E os profetas do Antigo Testamento, olha só que interessante, para a gente refutar uma teologia errada mesmo, os profetas já diziam: misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus repetiu isso nos evangelhos, está escrito lá em Oséias, e Jesus repete isso lá no evangelho de Mateus: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês transformem o coração de vocês de dentro para fora, e não fiquem sacrificando ou dizendo que alguém deve alguma coisa para que isso... Tanto que a ira, o único momento que você vai ver Jesus irado é a hora que ele faz o quê? Arrebenta tudo que tinha na porta do templo, os vendilhões todos, porque aquilo ali não pode ser dessa forma. Não pode ser essa troca e essa utilização da pessoa para ganhar dinheiro, para gerar lucro, enquanto na verdade Deus quer se revelar. Então vem a pergunta: caramba, mas então qual é a questão da religiosidade que eu vou ter então referente a Jesus? Eu quero te dizer que é nenhuma, porque cristianismo não tem nada a ver com Jesus. Me desculpe, gente, cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus não formou uma religião, Jesus não criou uma religião para que você seja praticante. E o melhor lugar para a gente falar isso é estando dentro de uma igreja. É o melhor lugar, porque é o lugar onde as pessoas vão parar e vão pensar assim: realmente a gente fala isso para todo mundo, mas na prática mesmo a gente continua achando que temos que ser religiosos, e nós não temos que ser. Talvez essa pregação, conversávamos eu, o pastor Gustavo e o pastor Alexandre, vá fazer as pessoas sumirem da igreja, e a gente vai ter que dizer assim: amém que as pessoas sumiram da igreja, porque elas foram viver. Elas passaram a não se preocupar. É porque deu um delay ali, né? Eu repeti 2 vezes. Elas passaram a não se preocupar em ter que pagar algo. Então eu preciso dizer para você: se você está sentado nesse banco, e se você está assistindo o Instagram, ou se você está fazendo uma oferta, seja o que quer que você esteja fazendo, achando que com isso você agrada uma divindade, você é um pagão. E o cristianismo que existe hoje é pagão. Então, se você não quer ser um pagão, você precisa entender a mensagem do Evangelho de uma vez por todas na tua vida. Bom, eu tenho 2 pontos só para falar e terminar a mensagem. Primeiro, a crucificação não foi pagamento ao Deus irado, mas a entrega ao amor por um Deus que até então permanecia desconhecido. Em Cristo, Deus passou a ser conhecido. Aquela entrega não foi um sacrifício para aplacar a ira de um Deus. Aquela entrega foi dizendo: eu estou me revelando a vocês. O puro amor está sendo revelado. Por causa de tudo que eu estou lutando, eu estou sendo morto. Amém. E ainda nos dias de hoje, se você lutar a luta que Jesus lutou, você provavelmente vai ser morto. Ontem nós estávamos numa ocupação do MTST, chamado Ocupação Maravilha, e nós, Povo Maravilha, Ocupação Povo Maravilha, e nós estávamos lá e nós levamos 170 quentinhas para ajudar aquele pessoal, que são mais de 600 pessoas vivendo ali dentro de um terreno que estava totalmente abandonado, mas agora que foi ocupado, as pessoas querem ele de volta. Só que parece estranho, mas eu quero fazer uma explicação aqui para você. Quando uma pessoa ocupa um terreno que o Estado não está cuidando, atenção aqui em mim, quando uma pessoa ocupa um terreno que o Estado não está cuidando, ela não está roubando esse terreno do Estado. Não sei se vocês sabem isso. Ela vai entrar lá e o Estado vai vir falar assim: por que tu entrou nesse lugar aqui? Eu entrei nesse lugar aqui porque esse lugar não funciona socialmente. Então eu preciso desse lugar para essas famílias todas aqui poderem morar. Aí o Estado vai procurar se ele tem um dono ou se ele é o próprio dono, vai pagar o valor devido ao dono ou até mesmo o próprio Estado e vai ceder esse terreno para que as pessoas possam ali ter o direito constitucional de ter uma casa. É isso. Ninguém perde nada com isso. Então, se alguém já falou que a ocupação do MTST é um lugar onde as pessoas estão roubando algo de alguém, ninguém vai ser roubado no final das contas. As pessoas vão ser pagas. O problema é o que a gente chama de especulação imobiliária. Essa especulação faz a pessoa abandonar um terreno por 20 anos, esperando que aquele lugar seja revigorado, para aquele terreno valer 20 vezes mais. Entenderam? A internet é um inimigo na internet, né? Deu certo? Vai lá. Bom,
crucificação, então, é impossível a gente refazer essa ideia, essa teologia, sem passar pela cruz. Esse símbolo aqui, que eu não consigo mais carregar ele, porque esse símbolo é de morte. A cruz é um símbolo de morte. A crucificação é a revelação do amor de Deus, de um Deus que se entregou, não para aplacar nenhum Deus, porque Ele era o próprio Deus. Então a gente precisa recuperar dentro da gente a verdadeira ideia do para onde o Evangelho vai. Não foi Deus exigindo um sacrifício, mas um oferecimento de amor. Jesus não morreu para aplacar a ira, Ele morreu para que dentro de nós fosse gerada uma nova percepção de vida aqui nessa terra para ecoar para a eternidade. É uma virada, é uma chave que quando você olha essa história, quando você entende o fundamento do que está escrito ali, isso vai para a eternidade. Mas está escrito em tal versículo, tal, mas em tal versículo, tal. Meus irmãos, eu vou te dizer, se você quer interpretar a Bíblia literalmente, palavra por palavra, versículo por versículo, você vai enlouquecer. Porque ao mesmo tempo que diz que você não pode comer camarão, ao mesmo tempo diz que você não pode ficar perto de uma mulher quando ela está menstruada, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não pode aquilo outro, e a tua vida vai virar uma loucura. Principalmente quando algum louco cismou de juntar Antigo Testamento com o Novo. Aí a coisa ficou mais doida ainda, porque no Antigo Testamento nós não estamos falando de um único Deus, nós estamos falando de vários deuses ali. E se você for procurar, nós até cantamos isso, mas a gente não entende. A gente fala do El Shaddai, a gente fala do Yahvé, a gente fala de tantos deuses, e a gente fala, não, para caber no que eu quero que seja, eu vou dizer que é um Deus só. Irmão, não veja mais o Antigo Testamento dessa forma. Pode andar por ali? Pode andar por ali, porque ali você encontra o caráter de Jesus. Ali você encontra os profetas denunciando e mostrando que Jesus estava ali. Você vê no caráter das pessoas que ali estavam. Como se eu for ler a Torá, eu vou encontrar. Como se eu for ler o Talmud, eu vou encontrar. Como é que é? Como se eu ler o Alcorão, eu vou encontrar. E por aí vai, em todas as literaturas que você quiser falar de qualquer tipo de religião, você vai encontrar o caráter de Jesus, como o pastor Gustavo falou agora há pouco aqui sobre isso. Jesus falou uma coisa muito interessante. Aí vem a pergunta. Então tá bom, Rafael, tu tá com essa conversa aí para mim? Onde que está Deus então? Então me mostra Deus. Já que essa confusão toda, você vai me jogar a partir de agora nessa confusão de vida, eu vou ter que sair daqui para repensar tudo novamente. Como é que eu faço para encontrar Deus? Eu te respondo em Jesus. E ele disse, até mesmo um dos discípulos perguntou, Jesus, quer saber? A gente está tranquilo aqui contigo. Se tu nos mostrar Deus, a gente já está muito de boa. Do que quer que aconteça para a gente está bom. Mostra Deus para a gente. Ele falou, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam? Quem me vê, vê o Pai. É no caráter, é no entendimento da mensagem. Eu ouvi uma coisa num jantar essa semana que me provocou muito. Não é a figura de Jesus que é o que vai mais importar para você no final de tudo, mas é a construção do reino que ele pregou, é que vai ser o que vai valer para tudo na tua vida daí por diante. Amém. E o que nós fazemos aqui é construir o reino que o nosso Deus nos colocou em nosso coração e brotou como uma fonte de água viva para construir esse reino. E esse reino é o reino de Deus. Amém? Amém? Para terminar, Jesus não vem para confirmar a culpa, mas ele vem para vencer a narrativa da condenação. Pela narrativa da condenação, nesse momento deve ter umas 50 mil pessoas que vão aparecer depois, se esse vídeo chegar a algum lugar, que vão dizer, você é um pastor do inferno, como já me falaram em alguns grupos, que às vezes eu vou lá e falo, porque eu gosto de encontrar pessoas que pensam igual a mim. Mas como que eu vou encontrar? Eu tenho que ir lá no Fala Fariseu, como é que são os outros nomes? Não vou dar audiência, né? Eu tenho que ir nesses perfis, e eu fico esperando assim, quando ele posta que eu vejo que tem
5 minutos de postado é a melhor hora. Porque eu vou lá e escrevo: sou pastor e não concordo com absolutamente nada do que você está falando. Mas tu também arruma confusão, né? Arrumo, mas muito. Arrumo. Eu preciso ter tempo, né? Mas eu arrumo. Sabe o que acontece? Eu ignoro todos os xingamentos e os xingamentos em nome de Jesus que eu recebo. Mas eu vou lá naqueles que falam assim: nunca tinha pensado isso. Entre 100 comentários, um aparece falando isso. Eu falei assim: é nesse cara aqui que eu vou trocar ideia com ele. É com essa pessoa que eu vou conversar. Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero encontrar quem pensa parecido comigo. É nessa vibe que a gente está aqui na Rizoma, né? Bom, por que eu posso entender que Jesus ele não vem para confirmar a culpa do Deus que tem que ser aplacado, mas ele vem para vencer a narrativa da condenação? Ele acolhe os rejeitados. Dentro da teologia da culpa, os rejeitados não podem ser acolhidos. Não pode. Porque se você está interpretando a Bíblia literalmente, um rejeitado é um perdedor. Um perdedor está longe de Deus. Eu já vi muitos pastores pregando isso. Não sei se vocês já viram também, mas vocês vão encontrar muitos aí. Um até falou esses dias que odeia pobre, que pobre não tem nada a ver com Deus. E eu falei: ué, mas é nos pobres que eu vejo Jesus? Como é que pode? Eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa da pobreza não, tá? Se você está num sistema capitalista, você tem que fazer teu corre. Se tu ganhar, ganhou. Só que esse sistema é mau, tá? Já vou te avisando, esse sistema é mau. E se a gente pudesse quebrar esse sistema e montar outro, eu estou dentro com você. Só que se a gente está inserido nesse sistema, a gente vai dar nosso corre. Agora, se inserir nele como ele sendo o certo para você, aí já é uma outra história que você precisa repensar, tá bom? Bom, Jesus acolhe os rejeitados. Jesus perdoa antes da que a pessoa possa pedir perdão. Não sei se vocês vão lembrar da narrativa do filho pródigo. Quem lembra? O cara está lá comendo bosta no meio dos porcos. E ele fala assim: quer saber? Eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra o céu e contra a terra, eu vou dizer que eu fiz muita besteira, eu vou dizer que eu gastei a herança toda, e vou ver o que o meu pai vai dizer. Quando ele começa, isso ele não falou para o pai, ele só estava imaginando, se você for ler o texto. Quando ele chega para o pai, que ele começa a narrativa: o pai, traz um anel, traz um casaco, dá um banho nele, tira esse cheiro de porco, meu filho voltou. Não tem essa de eu vou pedir perdão para ser perdoado. Não tem essa. Jesus sabe o que você vai pedir antes de você começar a sua oração. Quando a gente ora para que a mesa plural aconteça, ele já fala: eu já sei, e eu já vou fazer as coisas acontecerem, vai aparecer dinheiro, e a gente alimenta mais de 300 pessoas todo mês, sem ter um centavo na conta. Sem um centavo na conta a gente alimenta as pessoas. Então o nosso Deus sabe do que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. O nosso Deus entende que a gente deu mole antes mesmo da gente ir pedir perdão. Então para com essa neurose, com essa culpa neurótica de que se você pecar, você tem que pedir perdão. Se você eu tô salvo, tô perdido, tô salvo. Fica igual o Chicó e o João Grilo. Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Não dá, gente. Estou no céu para o inferno, estou no céu para o inferno. Não dá, gente. Não dá para a tua vida ser um ioiô. Você não vai aguentar chegar aos 70, igual o Santo Agostinho chegou com a teologia. Ele só começou. Você que está pegando a bomba aqui na frente. Então, gente, dá para pensar diferente nos dias de hoje. Dá para pensar um evangelho diferente. Então, teu foco não está em agradar a Deus. Não está em um Deus exigente que te exige que você entregue tudo, mesmo que você não consegue entregar nada. Você vai sofrer, porque a gente não consegue entregar nada. A gente é ser humano. A gente entrega mal e porcamente alguma coisa que a gente tenta. A gente pode ser muito melhor? Pode. Mas isso é no processo. Mas como que eu faço isso, pastor? Vem que no caminho eu te conto. É o máximo que eu posso dizer. Eu não tenho a resposta. Mas eu tenho o seguinte: vem que no caminho a gente vai entender. O Evangelho de Jesus, ele não foi concentrado em nenhum lugar. Sabe por quê? Porque não faria sentido. O Evangelho de Jesus é no caminhar. O Evangelho é pelo caminho. Você vai conhecendo a Cristo pelo caminho. Lê o Evangelho, qualquer um deles. Como os apóstolos, os discípulos eram idiotas. Eram ignorantes. Como eles faziam isso? Porque Jesus fazia. Eles, eu acho que esse cara aí... Não, mas como? Aí passa 2, 3 meses, mas como que esse cara é capaz de fazer isso? Aí os caras passaram 3 anos ali vivendo com ele, ainda assim não entenderam nada. Como que você agora acha que entendeu tudo? Meus irmãos, nós não entendemos nada.
Mas no caminho a gente vai ter muitas questões bem esclarecidas dentro da nossa cabeça, ainda que ninguém mais entenda, mas a gente vai chegar lá. Amém? Amém. E eu vou pegar essa frase de Paul Tillich e voltar lá e dizer: aceite o fato de que você é aceito, apesar de você ser inaceitável. Aceita o fato, meu irmão. Para de ficar dando soco em ponta de faca. Para de ficar tentando ser mais do que o que você pode ser. Jesus quer que você seja o que você pode ser. Tenha paz no coração. Vai viver tua semana em paz, sabendo que você entende um Deus que não está com uma teologia de culpa sobre você, para o teu mal-estar. A cura da culpa em Cristo pela graça é uma libertação da tua existência. Tem a ver com a tua narrativa de vida, o que você vai viver daqui para frente. Viva a sua vida em paz, porque o seu Deus é paz. Viva a sua vida sem medo, porque o seu Deus é amor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, Mãe, Deus amoroso, Mãe carinhosa, que alegria que a gente pode quebrar tabus, esclarecer e criar novas dúvidas para novas narrativas do nosso coração. O que eu te peço, Senhor, é que a Tua paz habite no coração de cada um que me ouve nesse momento. É que o Teu amor, ele cresça como uma semente dentro do coração de cada um que ouve essa oração. E ele comece a tomar conta de todo esse ser que está nesse momento pedindo essa oração a Ti. E falando: Senhor, eu não entendi uma só palavra disso. Meu Deus, que loucura que eu acabei de ouvir. Eu te peço, Senhor, traz entendimento e esclarecimento daquele que eu não posso dar, Senhor. Mas traz vida, Senhor. Vida dentro desse coração, desse irmão, dessa irmã. E que ele possa encontrar em Ti paz. E que ele vá pelo caminho, Senhor. E que ele vá feliz e em paz pelo caminho, vivendo a sua vida. Sem nenhum tipo de culpa, com nenhum tipo de Deus, com nenhum tipo de religião. Liberto, livre, para Te conhecer em algo vivo, não em uma teologia morta no passado. Amém. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar, gente. Amém, pastor Rafael. De alguma forma, tentaram amansar o Evangelho, mas o Evangelho nasceu, nossa própria raiz do Evangelho, ele é transgressor. A gente tem que lembrar que nós somos seguidores de um homem preto, pobre, periférico de Nazaré, foi preso, e torturado e morto pelo Estado. Nós somos transgressores na nossa própria raiz. Que nós tenhamos coragem de conduzir esse Evangelho, que nós tenhamos coragem de discordar muitas vezes, que tenhamos coragem de colocar limites, falar: daqui não passa. 3 semanas atrás, eu fui entrevistado e o repórter me perguntou assim: esse momento agora de 2026 vai ser um momento polarizado, não sei o quê, como é que a igreja vai equilibrar esse processo? Eu falei: a igreja não tem que equilibrar nada, a igreja tem que desequilibrar, porque equilibrar no ruim é ser conivente com o mal. A igreja está aqui para desequilibrar a iniquidade que está acontecendo aí fora. A gente está aí para dizer: chega. A gente está aqui para fazer isso que o pastor Rafael fez, chegar aqui, dar a cara a tapa e dizer assim: está errado. Que tenhamos mais homens e mulheres com coragem para dizer isso. Aqui eu sei, a pastora Fabíola tem coragem de dizer isso, a pastora Maria tem coragem de dizer isso, e todos que estão aqui eu sei, se tiverem lugar de fala, eles vão levantar e vão dizer assim: opa, daqui não passa. Então essa é o caminhar da Rizoma. Pastor Rafael, que essa mensagem reverbere no coração das pessoas que ouviram hoje e que vão ouvir essa mensagem ainda, tá?